7 não, 6. Bom dia na paz de Jesus a você que está em casa. Nós te convidamos a celebrar o Senhor, a lembrar da sua graça que nos alcançou essa manhã, que chegou até nós. Então te convido a cantar a Ele com alegria. Vamos juntos, ergue tua voz aí em casa e vamos celebrar ao Senhor. Que quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis, que treme a terra com trovão santo. Eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ergue a voz e canta aí. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Se essa é uma certeza, então canta com a gente. Ele traz a ordem em meio ao caos. Traz a ordem em meio ao caos. Adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, sua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó que tremenda graça, aleluia. Ó que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Vamos declarar juntos que digno é o Cordeiro de Deus. Ergue a voz e canta. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno. Ó que tremenda graça, Ó que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto
graça nos alcança, que a sua graça está conosco. Aleluia, Senhor. Quebrantados na presença dEle. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Ele morreu na cruz, Ele pagou o preço. E é isso que celebramos essa manhã, porque temos acesso ao Senhor, temos paz, o shalom prometido ao seu povo em meio ao caos. Então ergue a voz aí e canta. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, imerecida vida, juntos. De graça recebi por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Porque eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz Me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor.
maravilhados pelo poder que Ele tem de salvar o pecador, de redimir o pecador. Aleluia! Glória ao Teu nome, Senhor. Cristo move as montanhas e tem todo o poder para salvar. Aleluia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro da programação
Nossa Casa, Nossa Igreja. Que prazer tremendo estarmos reunidos aqui mais uma vez e você abrindo a sua casa para nós termos esse momento juntos de grande ajuntamento. Como fazemos todos os domingos, celebramos a vida, celebramos o nosso Senhor e Salvador, Jesus. E estamos aqui para mais um encontro de grande ajuntamento da Igreja Batista Central de Fortaleza. Você que tem nos assistido, está acompanhando a programação conosco já há algum tempo, nesse período de quarentena, ainda estamos com o nosso auditório vazio, mas estamos aqui direto do campus IBC e você é muito bem-vindo. Você que começou a nos acompanhar ao longo dessa programação. Todos são muito bem-vindos. Muito bom estarmos juntos aqui mais uma vez. Ontem nós tivemos um momento precioso aqui com a liderança da IBC. Todas aquelas pessoas que servem, são aqueles que estão na linha de frente, servindo, se expondo, nos reunindo também. Enquanto não estamos nos grandes ajuntamentos como esse agora, a igreja não para. A igreja continua se encontrando de casa em casa. Então, nos reunimos ontem com os líderes dos grupos de relacionamento, que são esses encontros menores nas casas, que ainda aqui nesse período de isolamento social, também estão conseguindo se reunir através das ferramentas de reunião online. E aqueles líderes também, pessoas que servem em todos os ministérios da IBC. Não só dentro da igreja, nas programações da igreja, nos ministérios que dão suporte a todas as programações da igreja, mas você, líder, que também na sua comunidade tem se colocado à disposição do Senhor, com seus dons, com seus talentos. Ontem tivemos esse momento aqui, o nosso sábado da liderança, como fazemos todo o primeiro sábado do mês, mesmo de quarentena, não podíamos deixar de prestigiar você que tem caminhado no caminho que é Cristo, se dispondo a servir as pessoas. E nesse momento, né, que nós estamos atravessando como país, como cidade, como humanidade, você tem um papel muito importante de continuar aí onde você está, sendo portador de boas novas. E, aliás, é através de você, é através da igreja que não para, que nós temos alcançado um número muito maior de pessoas que habitualmente nós alcançávamos nas nossas programações presenciais. Ontem a gente celebrou isso aqui com os líderes. Eu quero mostrar para você também isso. Vou pedir a produção para colocar aí os slides de como a igreja que não para, está alcançando um número exponencialmente maior de pessoas. Vamos lá, produção. Olha o que tem acontecido aí nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, ao longo dessas semanas em que a gente tem trabalhado aqui, né, do outro lado da telinha, com toda a programação no YouTube. Vejam só, 60 mil visualizações só nesse período aí de 18 de março a 3 de abril, um crescimento de 190% da quantidade de pessoas que está nos assistindo pelo YouTube. Vai passando, 21 mil espectadores. Essas aí são as pessoas que estão online conosco, ali interagindo conosco no chat em tempo real. 14 mil inscritos no nosso canal do YouTube. Nesse período aí, de 2 semanas, mais de 1.250 pessoas se inscreveram no nosso canal. 15 mil visualizações simultâneas num único culto dominical. Já pensou? 250% a mais do que aquilo que nós alcançávamos normalmente a cada domingo quando estávamos reunidos presencialmente. Além do canal do YouTube, nós temos toda a programação também no Instagram. As redes continuam acontecendo, todas as gerações, crianças, adolescentes, jovens, o Movimento Sal, o pessoal do Celebrando a Restauração. Então, além do canal do YouTube, nos acompanha também lá no Instagram, durante toda a semana, de segunda a sexta-feira, muitas informações e a dinâmica que cada rede está trabalhando ao longo da semana. A igreja não para. Então, hoje, você é nosso convidado a fazer parte desse momento. Estamos aí já em clima de Páscoa. Próximo domingo vamos celebrar a ceia do Senhor, vamos celebrar a Páscoa. Esse que é o momento mais importante do calendário cristão. Mas hoje nós vamos falar de algumas nuances que aconteceram ali momentos antes da Via Crucis, ali no momento da ceia. Algumas situações que nós queremos chamar a sua atenção de forma especial hoje. Hoje nós vamos falar sobre o lava-pés que aconteceu ali ao redor da ceia, enquanto Jesus ceava, celebrava a Páscoa judaica com os seus discípulos.
Então hoje, tanto de manhã quanto pela tarde, eu quero desafiar você, que está aí do outro lado da telinha, a buscar uma bacia. Quem sabe aí a sua jarra de suco você enche de água, coloca perto, deixa aí, que daqui a pouco a gente quer te estimular a fazer esse gesto por alguém que está com você na sua casa. Alguém que você deseja expressar gratidão. Jesus fez isso por nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, se você puder, quiser junto conosco participar desse momento de forma bem objetiva, separa uma bacia, separa aí uma água, uma toalha, que a gente vai celebrar juntos esse momento, tá bom? Nós temos o privilégio de adorar a Deus de muitas maneiras. Nós estamos agora adorando a Deus com a música, com o louvor, com a celebração. Nós adoramos a Deus quando estamos reunidos, nós festejamos. Nós adoramos a Deus com os nossos dons e talentos, servindo, como eu acabei de dizer, vários discípulos de Jesus, servos do Senhor, nos 4 cantos dessa cidade, servindo ao Senhor com aquilo que o Senhor tem lhes dado. E é também um privilégio para nós adorar a Deus com a nossa contribuição financeira. Você que talvez não compreenda muito sobre isso, mas tem nos acompanhado, é importante que você saiba. Nós entendemos que isso é um gesto de adoração a Deus. De novo, como os outros que eu já disse aqui. E para nós isso é um privilégio. Nós fazemos isso, contribuímos financeiramente de forma espontânea. Não por obrigação, não por constrangimento. Então você que está aí e está nos acompanhando e ainda não tem conhecimento sobre essa prática, saiba que isso para nós é um privilégio. Você fica à vontade para participar ou não. Daqui a pouco nós vamos colocar aí na tela os nossos canais de contribuição. Claro, nós não estamos nos reunindo presencialmente, então toda a oferta de sustento da igreja e do ministério, nós estamos recebendo a partir dos meios eletrônicos. Eu queria compartilhar com vocês algo que eu conversei com alguns irmãos durante essa semana sobre essa situação. Antes da gente orar e você ter um tempinho aí para fazer a sua contribuição, conversando com os irmãos sobre a situação que nós estamos atravessando. Todos nós estamos sofrendo, de uma forma ou de outra, não só as consequências, dos problemas de saúde em relação à pandemia, mas também um impacto social do que o isolamento tem causado para nós. A atividade econômica está paralisada praticamente, a grande parte da atividade econômica, e com isso, muitas pessoas que antes viviam numa situação financeira estável, estão vendo a sua fonte de renda secar, estão vendo o sustento de suas famílias quase que se esvair, se esgotar. Muitos também que já caminhavam com um pouco menos de tranquilidade, porque eram aqueles trabalhadores informais, autônomos, que literalmente precisavam viver um dia de cada vez, trabalhando naquele dia para ganhar o pão daquele dia. Esses, então, estão ainda em maior dificuldade. Mas, pensando sobre isso, eu comecei a ponderar que talvez um dos ensinamentos que o Senhor queira nos dar nesse momento, porque eu acredito nisso, todo momento de crise, todo momento de dificuldade é uma oportunidade para aprendermos, para ouvir Deus, estarmos sensíveis àquilo que Ele quer nos falar. Talvez, quem sabe, uma das coisas que o Senhor quer nos dizer é que é possível viver com menos. Considere isso. Eu quero aqui pedir licença, inclusive, e não quero ser insensível àquelas pessoas que nós sabemos que no dia a dia já vivem com muito pouco, com quase nada. Estava conversando ontem com a Meire, com o Deusanir, irmãos que servem lá na comunidade do Curió, e eles compartilharam de um assentamento de famílias que tem lá perto, 50 famílias que sequer têm um banheiro lá dentro do assentamento. Então, com muito respeito, eu também quero reconhecer que tem uma multidão de pessoas, não só aqui, bem perto da gente, na nossa cidade, mas no Brasil e no mundo, que já vivem em escassez. Mas eu queria ponderar que muitos de nós, nesse momento, estamos sendo levados a fazer um ajuste forçado, não é verdade? Nós estamos tendo que tirar daqui para colocar ali, gastar menos aqui, priorizar uma despesa ou outra, porque a nossa provisão está menor do que habitualmente estava. Então, eu tenho ponderado sobre isso e acreditado que talvez o que Deus queira nos dizer é que é possível viver com menos.
Normalmente, nós estamos correndo, não é verdade? No dia a dia, correndo atrás de conquistar coisas, de realizar, de coisas legítimas, de dar melhor conforto, qualidade de vida, educação para os nossos familiares. Então, não é necessariamente errado ou incorreto correr, batalhar, trabalhar, porque afinal de contas é o Senhor que nos dá força para produzir riqueza e conquistar tudo que nós conquistamos. Mas a palavra de Deus também nos diz que a nossa satisfação não está nessas coisas. Olha o que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios, no capítulo 12, verso 9. Deus diz ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Eu não sei o que talvez esteja faltando para você, talvez o que esteja incomodando você, talvez o que esteja sendo motivo de dor, de luta, de angústia. E eu respeito o seu sentimento porque foi o Senhor que colocou no seu coração. Mas Ele também nos diz na sua palavra, a despeito de qualquer coisa que esteja faltando, Ele diz: a minha graça te basta. Quando eu caminho mais na palavra de Deus, também é verdade que aquilo que aos nossos olhos parece pouco, nas mãos de Deus é só o que Ele precisa para fazer o milagre da multiplicação. Quando eu penso nisso, conversando com um irmão essa semana, ele que me inspirou a compartilhar esse momento aqui hoje, ele disse assim: lembra, Aristides, da multiplicação dos pães? Claro. Um grande milagre que Jesus fez está lá relatado nos evangelhos. E algo que me chamou a atenção nessa história, que todos nós conhecemos, é uma frase que o apóstolo João traduz de forma especial. Quando Jesus manda seus discípulos ali recolherem as ofertas, recolherem um pouco do que cada um poderia contribuir para alimentar uma multidão, João, no capítulo 6, verso 9, traduz o seguinte: um dos discípulos chegou para Jesus e disse assim: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para alimentar tanta gente? Havia uma multidão faminta. E só um garoto, um rapaz, que se dispôs a repartir o pouco que ele tinha. Talvez essa seja exatamente a situação que nós estamos vivendo na atualidade. Muitos com poucos, mas uma multidão com quase nada. O Senhor só precisa que nós continuamos sendo fiéis, seja no muito, seja no pouco, dispostos a contribuir e a repartir, porque Ele é capaz de multiplicar. É o mesmo Deus de antes que nós servimos agora. Igreja de Jesus, seja fiel, no muito ou no pouco, e acredite no poder do Senhor de multiplicar a fidelidade da sua generosidade. Vamos adorar a Deus nesse momento com as nossas ofertas. Eu te convido a orar, estar conosco agora em oração e adoração. Ó Pai, obrigado, Senhor, obrigado. Na Tua palavra nós encontramos esperança, Senhor, satisfação. Pai, nos momentos de dificuldade, de luta, como é bom ouvir do Senhor que a nossa provisão não depende necessariamente das circunstâncias que às vezes são limitadas, mas dependemos do Senhor. A nossa satisfação está no Senhor. Sim, é muito bom conquistar, ganhar, comprar. Isso nos alegra, mas nada disso é capaz de nos satisfazer por completo. Só o Senhor. Então nós queremos te adorar por isso, Pai, e reconhecer dessa maneira, com gratidão, te trazendo as nossas ofertas, a nossa contribuição. Muito obrigado, Senhor. Eu peço que o Senhor continue promovendo o sustento àqueles que estão em dificuldade e usando a Tua igreja, Senhor, para compartilhar daquilo que o Senhor tem nos dado, para promover o milagre da multiplicação em nome de Jesus. Recebe a nossa oferta, expressão da nossa adoração. Amém. Do meu coração, seja o monte que pecou, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo,
refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Rei do meu coração, Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Sei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Declare: tu és bom. Não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Oh, tu não me deixarás, não me deixarás jamais. A tua palavra fala isso, Senhor, Tu não me que tu estarás todos os dias conosco. Então vamos declarar isso. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Jesus, Tu não me deixarás, tu és bom, tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és Amém. Olá, família IBC. Eu continuo me chamando Johan e gostaria de desejar a você a paz do Senhor nesse momento. E eu acredito muito que nós precisamos nos apegar a essa palavra, a paz que excede a todo entendimento. A nossa paz, ela não é uma emoção, ela não é uma sensação. A nossa paz é uma certeza que Deus está no controle de todas as coisas e Ele tem nos sustentado e Ele continua sendo bom. Então eu gostaria que você, aí na sua casa, com quem você estiver agora, pudesse dar essa paz do Senhor, dizendo: olha, Deus é com vocês, Deus é convosco, paz. E nós estamos num tempo, como já foi dito pelo pastor Aristides, um tempo muito especial de celebração de Páscoa. E gostaríamos então de refletir acerca do lava-pés essa manhã, esse dia, né? Essa manhã, essa tarde. E eu vou ler com vocês então João capítulo 13 e gostaria de convidar vocês a fazer essa leitura juntamente comigo, certo? Então vamos ler juntos João capítulo 13 e a Bíblia diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor,
vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? O que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Digo verdadeiramente, nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Queria orar com vocês nesse instante e nós vamos ter um tempo de meditação. Jesus, que o Senhor continue falando aos nossos corações enquanto nós estamos dependendo do Senhor de casa em casa, que o Senhor nos dê a graça de sermos uma bênção para as nossas famílias, as pessoas que nós temos convivido, que o Senhor nos ajude também a compreender à luz dessa palavra, que nós podemos te servir, Senhor, abençoando a vida de pessoas, e o Senhor nos chamou a fazer isso. E eu quero te pedir de forma muito especial, que nesse dia a Tua palavra venha a tocar os nossos corações e a falar conosco. Nós oramos assim no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Bom, a Bíblia está nos situando acerca da Páscoa. A Páscoa era um ritual onde os judeus basicamente se reuniam em suas casas, ao redor da mesa, a fim de contar a sua história com Deus. Deus tem uma história, está escrevendo uma história. Deus começou uma obra, Ele vai completá-la. Eu e você, como filhos de Deus, não precisamos temer, porque a Bíblia está revelando toda a história, o final da história, inclusive. E a Páscoa, então, é esse memorial onde Jesus está contando, onde Deus está contando a sua história. O povo judeu se reúne na mesa para uma contação de história. O que é interessante aqui, Jesus estava ansiando viver esse momento, essa contação de história com os seus discípulos. E assim ele o faz. Ele se reúne em um cenáculo, ele senta-se à mesa com os seus discípulos e ali ele começa a experienciar a Páscoa, a contação dessa história. Especialmente no que tange ao povo hebreu saindo do Egito, né? Deus libertando o povo do Egito. Jesus conta essa história ao longo do jantar da Páscoa. Mas aí um novo capítulo, uma nova temporada começa a acontecer. Isso nunca havia acontecido nessa contação de história do povo judeu. O lava-pés. Jesus levanta da mesa, pega uma toalha e ele vai em direção a lavar os pés dos seus discípulos. Isso discutindo uma nova temporada na história. E o que essa nova temporada tem a dizer para mim e para você? O que isso nos ilumina à luz da palavra de Deus, dessa história que Deus está escrevendo? Nós queríamos hoje conversar acerca disso, essa contação da história, o que Jesus fez na mesa e como isso impacta as nossas vidas. A primeira coisa que João faz é logo perceber, durante o lava-pés, ele destaca, tendo amado os seus, ele os amou até o fim. Então a primeira coisa que João está enxergando na contação dessa história, que o chamou a atenção, é o amor de Deus por nós. Esse amor que se manifesta em comunhão, porque agora Deus não está mais chamando o povo para um momento onde Ele não se revela como pessoa, Ele está chamando o povo a se sentar na mesa com Ele, Jesus, o Deus encarnado. Então esse amor se revela em comunhão e esse amor se revela em fidelidade. Deus não estaria
desistindo do seu povo, pelo contrário, estaria presente no meio do povo e Deus iria cooperar e trabalhar para que esse povo fosse restaurado e percebesse que Ele é o dono da história e que o autor da história tem uma decisão por nós. E essa decisão é nos amar até o fim. Então, esse é o começo da história do Evangelho, que está agora dando continuidade à história do povo hebreu. E essa é a nossa esperança, essa também é a nossa história. Deus está nos amando até o fim. Eu queria convidar vocês para um tempo de louvor e um tempo de adoração, onde você pudesse relembrar disso. Deus está presente e Deus me ama de forma incondicional. Essa é a história, é o começo da história do Evangelho. Antes de eu falar, tu cantava sobre. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada por esse amor, Senhor. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar.
quero te convidar a continuar conosco nesta história, ali, ao redor da mesa com Jesus e os seus discípulos, que estavam naquele momento celebrando a Páscoa judaica. Era um momento de festa, era um momento de alegria, de celebração. Havia comida, eles compartilhavam o pão, eles cantavam, eles recitavam partes das Escrituras. Era um momento onde o povo judeu celebrava a fidelidade de Deus ao longo da história, o amor de Deus. Quero continuar lendo com vocês o Evangelho de João, capítulo 13, porque apesar desse momento de alegria, de celebração, algo naquela noite, assim como o Johan colocou aqui, o lava-pés era algo novo naquele contexto, algo também novo, mas terrível, iria acontecer naquela noite. O Evangelho de João, no capítulo 13, verso 21, traduz a angústia de Jesus ao saber que os seus dias estavam terminando, seus dias de ministério na terra. E ele descreve da seguinte maneira, em João 13, no capítulo 21. Jesus sentiu profunda angústia e exclamou: eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Os discípulos não entenderam muito bem, mas Jesus talvez com aquela palavra, com esta frase, estava num momento de desabafo, de extrema angústia, como diz a palavra. Ele tinha sido fiel até o fim. Ele tinha amado os seus discípulos até o fim, mas ele sabia que ali, entre aqueles que dividiam a ceia com ele, havia um que iria traí-lo. Os discípulos não entenderam muito bem. Se imagine ali naquela cena, ao redor de uma mesa, vários homens, mas Pedro, com a sua impetuosidade de sempre, faz um sinal para João, o discípulo amado que estava bem ao lado de Jesus, faz um sinal para que João perguntasse a Jesus quem o trairia. João faz isso, ali bem pertinho, discretamente, e Jesus, também de forma a não demonstrar ou não fazer com que todos reconhecessem, ele diz: aquele a quem eu entregarei o pão molhado na tigela. Era tradição da ceia judaica que eles comessem um pão embebido num molho. Quando Jesus entregou esse pedaço de pão a Judas, João tomou ciência do que estava acontecendo, mas nem todos ali compreenderam esse momento. E Jesus disse, está lá em João no capítulo 13, verso 27, quando Judas comeu o pão, Satanás entrou nele e então Jesus lhe disse: o que você vai fazer, faça logo. Quando eu vejo essa frase, talvez nós possamos aqui entender duas coisas. Jesus angustiado, e ele expressou a sua angústia, dizendo: vamos logo fazer aquilo que é necessário fazer. Eu vim aqui para cumprir o meu propósito. E eu não aguento, tudo que está por vir é doloroso demais, então que seja feito logo. Mas ao mesmo tempo, no meu sentimento, eu também acredito que Jesus disse isso porque ele estava amplamente comprometido com o que ele tinha de fazer. E ele estava também afirmando: ainda Judas, que você tenha me traído, eu não vou deixar de cumprir o meu propósito, aquilo que eu vim fazer. Então vá e faça logo o que você precisa fazer. Meus amados, ali naquela ceia, naquele ambiente, se nós temos que nos identificar com alguém, com algum daqueles personagens, o personagem que melhor nos representa naquela cena é a pessoa de Judas. Nós, a humanidade, tem decidido, e até aquele momento, virar as costas para o Senhor. E a traição de Judas, na verdade, representa a nossa traição, a maneira como nós temos como humanidade nos entregado aos nossos desejos, aquilo que nos interessa individualmente, a despeito da vontade de Deus, caminhando segundo a nossa própria vontade. Infelizmente, até hoje, a maioria ou muitas pessoas ainda não entenderam que o personagem daquela história que diz respeito a nós é Judas. Alguns até usam um boneco de pano ou um boneco de tecido, de palha, e promovem a farra
a queima do Judas, como se pudessem punir alguém que foi responsável por trair Jesus. Nós é que traímos Jesus. Eu queria te desafiar a pensar: o que tem te levado a trair Jesus, a negar Jesus? Seria o dinheiro, o amor ao dinheiro? Seria a violência? Seria a ambição? Seria a imoralidade? Eu queria te desafiar um momento de reflexão agora, enquanto nos dirigimos a mais um tempo de adoração em louvor. Judas é o personagem com o qual devemos nos identificar nesse momento. Nós traímos Jesus. Reflita sobre isso agora. O que você tem que abrir mão e confessar? O que tem te levado a trair o nosso Salvador? Estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele louvor. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou. Enquanto Judas representava a nossa natureza diante da história de Deus,
Jesus vai representar a natureza de Deus diante da nossa história. Jesus se levanta, tira a capa, pega uma toalha e começa então a lavar os pés dos seus discípulos. Essa é uma parte muito confrontadora da história. Nós estamos entendendo até aqui que Deus decide se revelar na pessoa de Jesus. Deus manifesta a decisão do seu amor. Deus se depara com uma humanidade disposta a atraí-lo. E o caráter que responde a essa realidade é uma atitude de servo. Ou seja, eu não vou somente estar com vocês, mas eu estou disposto a pagar qualquer preço para que a nossa relação, para que a minha relação enquanto Deus, enquanto Pai, seja restaurada com os meus filhos. Jesus pega a toalha e vai em direção aos pés dos seus discípulos. Isso me chama muita atenção por duas coisas. A primeira delas é compreender o que os pés ali estão representando, especialmente naquela cultura. Uma cultura rural que andava por trilhas, onde os animais passavam, uma cultura também que usava sandália, onde frequentemente os pés, além de machucados, eram imundos, eram sujos. O Cristo, quando assume a postura do servo, ele assume essa postura disposto a tocar naquilo de mais sujo, mais impuro e de menos valor que eu e você teríamos a oferecer ou a ofertar a Ele. Então Jesus vai diretamente nos pés dos seus discípulos em busca de tocar aquilo que talvez ninguém gostaria de tocar, a fazer aquilo que ninguém estaria disposto a fazer. Cristo deixa a sua glória. Filipenses capítulo 2 fala sobre isso. Ele deixa o trono da sua glória e ele vai se esvaziando para assumir a postura de servo. A história de Deus, ela sempre vai nos convidar a um engajamento. A partir de Cristo como uma referência, nós somos convidados também a assumirmos essa postura. A quem sabe trocar a capa do orgulho, a capa do egoísmo, a capa da autossuficiência, a capa do eu quero ter razão a todo tempo, a capa da competição, a capa da inveja. Trocarmos essas coisas por uma toalha, instrumento de serviço. Enquanto a capa, ela ressalta quem eu sou, a toalha vai nos levar a valorizar o outro. Jesus pega a toalha, vai nos pés do discípulo. Existe uma atitude poderosa, existe um mistério na nossa fé, porque o nosso Cristo ocupou o lugar de servo. E existirá um mistério quando eu e você decidirmos fazer isso também. Barreiras podem ser quebradas, o orgulho pode ser quebrado, o rancor pode ser quebrado, o perdão pode ser ministrado quando eu e você assumirmos a atitude que Jesus teve naquela mesa. Então eu não gostaria de perder a oportunidade de lhe convidar a fazer aquilo que nós estamos ilustrando aqui no palco hoje. Eu gostaria que agora mesmo, enquanto você está nos assistindo, talvez o Espírito Santo de Deus está tocando o seu coração e Ele está lhe dizendo, você precisa trocar a capa pela toalha. Seja com a sua esposa, seja com os seus filhos, seja com os seus pais, você precisa sair dessa posição e assumir a posição de um servo agora. E enquanto nós estamos nesse momento agora, eu queria desafiar a todas as famílias, todas as pessoas que nos assistem agora, a buscar uma bacia, a buscar uma toalha e em honra lavar os pés, em honra a Jesus servir os outros. E nesse momento, talvez seja o momento de ministrar perdão. Talvez seja a hora de você reconhecer algumas coisas e pedir perdão, enquanto você serve aqueles que você está convivendo, aqueles que estão próximos a você. Talvez seja o momento de você dar uma palavra de gratidão enquanto você serve essas pessoas. Talvez seja o momento de você dar uma palavra de encorajamento. Momento de reafirmar os laços, os compromissos. Eu cuidarei de você, eu estarei com você, conte comigo. Enquanto você está com a bacia, a toalha,
É um momento para toda a família. Talvez um agora está lavando, depois o outro que teve os seus pés lavados assume a função. E nós queremos ter um tempo de celebração, reparação, adoração, através dessa atitude, desse capítulo poderoso que Jesus descortinou na história de Deus. Nós queremos fazer isso agora. Então você pode fazer isso. E se porventura você está sozinho, onde você está nos assistindo, lavar os pés também pode significar mandar uma mensagem para alguém, telefonar para alguém, se colocar à disposição de alguém. E nós faremos esse momento aqui agora. E nós convidamos você a experimentar isso nas suas casas. Vamos fazer isso. O Senhor está conosco. O Senhor está aí. Onde estiverem 2 ou mais reunidos, ali Ele estaria presente. Nós estamos fazendo parte da história de Deus. Mãos, purificar meu coração, que eu ande o que tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou.
Olá, família. Que história tremenda, né? O pessoal muitas vezes brinca comigo que meu nome não seria Nelson, seria o Forrest Gump do Ceará, um contador de histórias. Interessante que João, e somente ele, narra essa história de Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Mas teve um lance nessa história que me chama muita atenção. É a relutância de alguém que de repente diz: não, meu pé não vai ser lavado não. Talvez você também já tenha pensado nisso. Eu não sei se você já viveu um momento como esse, onde alguém quer lavar os teus pés. É uma atitude meio estranha, vamos dizer assim, né? De repente alguém resolve lavar os meus pés. E Pedro, justamente Pedro, toma uma atitude que eu acredito que é a mesma que você e eu tomaríamos, com absoluta certeza. E aí se revela dois aspectos muito lindos dessa história que somente João nos conta. Uns detalhes muito impressionantes. Esse fato de Pedro dizer: de jeito nenhum o Senhor não vai lavar os meus pés, demonstra, primeiramente, essa coisa esquisita de que alguém que eu admiro, alguém a quem eu amo, e na verdade Deus que estava se revelando a eles, como é que alguém, sendo Deus, tendo feito tantos milagres, pode agora se sujeitar a lavar os meus pés? Algo que só os escravos, ou talvez os filhos, numa casa iriam fazer para alguém que estava chegando com seus pés imundos. E logo depois, quando há essa repulsa, Jesus olha então para Pedro e olha para mim e para você, que muitas vezes não quer que a gente tenha os nossos pés lavados por Ele, e diz: olha, se você não me permitir lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Você não vai caminhar comigo, você não será meu amigo. E aí, Pedro, nessa inconstância que muitas vezes nós vivemos como humanos, eu vivo, o pessoal fica brincando que eu não sou bipolar, eu sou tripolar, né? Essa coisa inconstante, muitas vezes com Deus. De hora está apaixonado, de hora está assim: cadê, onde é que está, Senhor? De hora lê a palavra, de repente se esfria. Aí Pedro diz: não, mas não é só então esse negócio de lavar meu pé, não. Eu quero ser lavado por completo, né? Então lava logo as minhas mãos, lava a minha cabeça. E esse é um aspecto de não nos sentirmos dignos do amor de Deus, da graça dEle, do perdão dEle, e ao mesmo tempo queremos tudo de uma só vez, né? E um outro aspecto precioso que João revela nessa passagem, somente ele fala dessa parte do lava-pés, é: que Deus é esse? Que Deus é esse que decide ser vulnerável? Só um Deus na história fez isso. Todos os outros deuses têm os seus aspectos de poder revelados e falam daqueles que tudo podem. Jesus não deixa de viver isso, de ser o Todo-Poderoso, de conhecer todas as coisas, de estar em todos os lugares, mas se revelar como servo. E como servo, indo até a morte de cruz, como diz o texto de Filipenses. Sendo Deus, se fez homem. Como homem foi escravo. E como escravo dos mais humildes, indo até a morte de cruz. Esse é o desafio, quando você e eu somos convidados a estarmos na casa do Pai, ceando com Ele. Na casa do Pai tem perdão, na casa do Pai tem esperança, na casa do Pai tem recomeço, na casa
do Pai. Há essa inconstância, mas o amor de Deus não muda. O amor do Pai não muda. E a mesa está posta para que você e eu possamos nos deixar constranger pelo seu amor. E em resposta, servir como Ele serviu. Te convido, nesse momento, a prestar atenção na letra dessa música. Na casa do Pai. Larguei minhas defesas e vim reconhecer, não merecia estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa. Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma. O Verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, de Deus Pai, nosso Pai. Deus Pai, Deus Pai, nosso Pai. Aleluia, aleluia. Há esperança. Jesus foi fiel até o fim. A mesa está posta e Ele nos chama a cear com Ele. Você que já abriu o seu coração, você que já tem buscado caminhar com Jesus, você que já aceitou o convite de cear com Ele, de celebrar com Ele, de viver uma nova vida em Jesus, Ele se entregou por uma missão. Ele foi fiel até o fim por uma missão. A despeito da minha, da sua infidelidade, Ele permaneceu fiel à missão que o Pai tinha lhe delegado. E você que tem aceitado o convite de estar à mesa com Cristo, é desafiado a continuar a missão que Ele delegou a nós. Eu
quero celebrar com todos vocês, Igreja de Jesus, Igreja Batista Central de Fortaleza, que tem se dedicado a esta missão. Não é qualquer missão. É simplesmente compartilhar com o Mestre, Senhor e Criador do universo, da vontade do Pai, e traduzi-la em vida, vida prática, de submissão, de humildade. Ele, sendo Deus, se humilhou e Ele nos disse: façam o que eu fiz, porque aí vocês serão felizes. Glória a Deus por isso. Se você tem aceitado esse convite de se humilhar e de servir, hoje é dia de festa e de celebração. Nós estamos juntos com Jesus na missão que é eterna. E num momento como esse que o nosso país atravessa, a humanidade atravessa, esta missão é a diferença entre a vida e a morte para muitos que ainda não entenderam o chamado. E para você que talvez ainda não tenha sentado à mesa para ceiar com Jesus e recebê-lo como seu Senhor e Salvador, então eu quero lhe dizer que a mesa está posta. A mesa está posta a todos. Talvez você tenha entendido agora, nesse momento, nessa ministração, que você tenha agido até então como Judas, o personagem com o qual nós, humanidade, nos identificamos. Negamos a Deus e nos deixamos levar pelo nosso egoísmo, pela nossa própria vontade. Talvez você tenha entendido isso hoje. Eu quero dizer para você que, apesar disso, a mesa está posta para você. E talvez a decisão que você precise tomar hoje é aceitar que Jesus quer lavar os seus pés. Não importa o quanto eles estejam sujos. Ele está dizendo: venha, venha. Eu quero te entregar a missão que o Pai me delegou, para que você agora, a partir de agora, caminhe comigo, vivendo essa missão de proclamar libertação, esperança, vida nova e vida plena em Jesus. Se você talvez esteja tomando essa decisão hoje, ora conosco, compartilha aí no chat. Nós queremos orar com você e celebrar a vida. A mesa está posta para todos. Vamos adorar o Senhor, vamos celebrar essa missão que nós temos o privilégio de vivenciar hoje, nesse momento da história. A história não parou, a história continua. E nós somos, pela graça de Deus, personagens da história de Jesus. Vamos celebrar isso em nome de Jesus. Vamos louvar e adorar o Senhor por Ele nos fazer parte da sua história de libertação e de salvação. Amém. Louvado seja Deus.
da glória, o Rei da glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, sua face brilha, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Ó, que tremenda graça, ó, que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto, enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno. Ó, que tremenda graça, ó, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto, enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Pelo que fez por mim. Deus te abençoe. Você acabou de assistir uma programação produzida pela Igreja Batista Central de Fortaleza. Somos uma comunidade de discípulos de Jesus comprometidos em amar a Deus, amar uns aos outros e proclamar Jesus. Essa é a nossa missão. O sustento desse ministério provém da graça de Deus, por intermédio de todos aqueles que se identificam com a nossa missão e fazem a IBC Fortaleza. Nossos canais de contribuição estão disponíveis no site ibc.org.br. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, verso 7, o apóstolo Paulo diz: cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribua por obrigação ou por constrangimento. Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo encontro.